abençoe, amém, glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Como é bom estar aqui nessa igreja, aqui eu me sinto em casa. E é sempre bom a gente participar de um culto como esse aqui, né? Deus está aqui desde o início. Quem sentiu a presença do Senhor aí? Abra sua Bíblia, já abra sua Bíblia aí. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Glória a Deus. E eu quero aqui, enquanto você procura o segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, agradecer o pastor Edmar, a pastora Lélia, esse casal que para mim é uma referência, como amigo, como pastor, como mentor, né? Eu sempre costumo dizer que a nossa igreja sempre vai ser o Shopee do Bueno, irmão, é nós, né? Nós sempre vamos copiar, e tem coisa que a gente não fala que não é nem daqui, Deus me revelou no monte, não é nada, nós copiamos vocês aqui, vamos embora e aleluia, né? Pastor Edmar é esse amigo, esse companheiro, é alguém que a gente pode confiar, e tem aqui também amigos, né? Homens de Deus que são dessa igreja, pastores, obreiros, família da minha esposa, uma parte congrega nesse lugar. Comigo está o Vitor Hugo, a Letícia que está ali, glória a Deus, ovelhas queridas, né, que vieram acompanhar. Como é bom estar aqui. Hoje nós temos culto também lá, a Ellen ficou, e hoje eu vim só com 2 meninos, né? Normalmente lá em casa é um pouco diferente, é 5 meninos, mas hoje só veio 2 comigo aqui, glória a Deus. Cleito Queiroz, aleluia. Eu declaro na sua vida que ainda esse ano você vai casar, Cleitão, em nome de Jesus. Não, irmão, vamos falar, vocês não querendo um milagre, não aí. E profetizou na vida de todo mundo agora, chegou a minha vez nessa área, eu tenho autoridade. Levante sua mão aí, meu irmão, é fé. Quem crê que ainda esse ano o Cleito vai arrumar uma namorada e casar, diga amém. Acabou, irmão, é nóis. Que é isso aí? Cleito Queiroz, como é bom vê-lo aqui, né? Já conheço de tantos anos. E é um homem de Deus, alguém que inspira a gente. Só de ver o Cleito, ele é uma mensagem ambulante. Só de olhar nele, a gente já é inspirado a andar com o Senhor. Vitinho, Deus abençoe. Pastor Vitinho, é pastor Vitor agora que fala? Como é que fala agora? É assim mesmo? Pastor Vitor, agora está com a cabeleira nova. Meu Deus, é forte, aleluia, né? Todo blogueiro. O povo aqui é tudo TikTok, né, irmão? Aqui no Bueno o povo é diferente. Aqui é bênção demais. Como é bom frequentar um lugar que é leve, onde o Espírito Santo de Deus tem liberdade. Eu não sei se você sente, mas eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Como é bom estar aqui. E olha o que a palavra diz. Depois põe um tecladista aqui, né, para não ficar tão assim, que essa voz aqui não tem aquela voz assim, ó, Vitinho. Depois põe o tecladista internacional aqui, ó. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. E é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. E Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. E ela respondeu: sua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vazias, vazias, não pouco. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E este lhe chegava com as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais nenhuma vasilha. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a sua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Quem pode dizer assim, glória a Deus por essa palavra, irmão? Nós sabemos que hoje, na fé evangélica ou na cultura evangélica, há 2 extremos muito perigosos. Algumas pessoas que usam a chamada teologia da prosperidade, e às vezes forçam textos da Bíblia para apresentar um Deus que é mercantilista, um Deus que faz troca com pessoas, um Deus que, dependendo do seu nível de oferta em cima de um objeto ou de uma campanha que você é feita, ele vai te dar 100 vezes mais, 1000 vezes mais. Isso é um extremo muito perigoso. Mas também um outro extremo perigoso nas nossas igrejas,
que é o extremo da escassez, da mentalidade de escravo, da mentalidade de achar que Deus também não é um Deus que provê, que cuida, que faz a gente crescer, que abençoa, e isso também é muito perigoso. Gente que fica refém de campanha para ficar rico e acha que o fundamento do evangelho, a essência é fazer a gente crescer, prosperar, avançar, governar e tanta coisa tantas expressões que se usam, né? E também uma mentalidade de escassez, de achar que quanto mais pobre eu for, mais perto de Deus eu serei. Quanto mais miserável eu for, mais quebrantado eu serei. Aí gera-se uma falsa piedade. Agora, a minha lenha, e eu creio que o pastor de vocês também é assim, é que nós precisamos crer, viver e desfrutar de um Deus que é um Deus provedor. Aleluia, glória a Deus. De um Deus que libera sobre os seus filhos um nível de provisão. Você está comigo aqui, irmão? Você foi embora? E é disso que eu quero falar aqui nessa noite. Nós estamos dentro de uma casa, de uma família, que o marido morreu, e sendo a figura principal, referencial ainda mais para essa época, essa mulher ou esse homem não tinha nenhum seguro, uma previdência ou algo do tipo, e ele deixou dívidas, e era comum naquela época, quem não tivesse bens era levado como escravo. Como não tem homem na casa, então os filhos seriam levados, e há uma ameaça na porta daquela mulher. A Bíblia diz que os cobradores estão à porta, porque Deus sempre vai colocar um limite na sua provação. O cobrador está à porta, mas ele não passa da porta. Eu quero liberar uma palavra aqui sobre a sua vida, meu irmão. Há um limite na sua provação, há um limite que é o diabo. Há um território na sua vida que ele é limitado por Deus e ele não avança, porque a Bíblia vai dizer que aquele que é de Deus, o diabo não lhe toca. Aleluia. Há uma ameaça viva e evidente nesse texto sobre essa mulher. Eles estão cobrando. E a Bíblia vai dizer que essa mulher vai até o profeta, pede um conselho, o profeta dá uma direção para ela: vende, se você tem uma botija lá, você vai vender, isso vai multiplicar, depois que multiplicar você vai vender, depois que você vender você vai pagar suas contas, e você e os seus filhos vão viver do resto. Oh, glória a Deus, aleluia. E assim, rapidamente, não vim aqui, até porque não é a minha intenção, e eu acho que essa igreja, primeiro porque é muito bem ensinada. Tem um pastor, né? Eu brinco que é o Gamaliel de Jeová, aleluia, né? Pastor Edmar. Então não tem nenhuma palavra prática, rápida, né? E aí depois que a gente vira pastor local, a gente perde um pouco aquela preocupação, né? Em ter que virar. Porque quando a gente é itinerante, meu amigo, o itinerante ele é mais empolgado, né? E o itinerante não morre dentro da gente também, hein, pastor? Não é fácil dele morrer, né? Só que a gente vai ficando mais pastoral, mais local, né? Então eu quero, de maneira prática e objetiva, te dar alguns conselhos que eu vim aqui pregar, e eu tenho certeza que você criou uma expectativa. E eu sempre digo, meu irmão, crente que frequenta a quarta-feira é crente vitorioso, guerreiro. As ovelhas da minha quarta-feira, eu falei: gente, eu vou monetizar você, que é crente que vem na quarta-feira, dia que já, irmão, crente da quarta-feira é o crente raiz. Aleluia, glória a Deus. Você está comigo aí ou não, irmão? É bênção. Então não tenho impressão de maneira alguma impressionar aqui, ou a intenção de maneira alguma de impressionar, mas eu queria te dar alguns conselhos e uma visão que Deus colocou no meu coração para pregar aqui nessa noite. E a primeira é que se você quer desfrutar a providência de Deus, o favor de Deus, aprenda a fazer investimentos espirituais. O seu servo morreu, e você sabe, pastor Eliseu, que ele temia o Senhor. Nós estamos ouvindo de uma esposa. Irmão, duas classes de gente que não mente no planeta. Tem uns que mentem demais, né? Tem uns coach aí da internet que eu acho que tem hora que a serpente fica anotando, pastor, assim, para falar: essa é nova, essa mentira é nova, né? Tem uns caras da internet que vai mentir para lá. Mas se tem duas classes de pessoas que nunca vão mentir: crianças e esposas. O que você perguntar para uma criança, geralmente ela vai ser sincera. E uma mulher, geralmente, o homem tem aquela bênção da ignorância, já viu? O homem ele mascara: não, eu sou muito bom. Primeiro que a gente não se acha feio, né, irmão? A gente é bonito.com.br, aleluia, né? Mas nós estamos ouvindo de uma esposa: ele era fiel, ele temia a Deus. Eu convivi com esse homem, e o senhor sabe
Esse homem, meu irmão, ele pode não dar para nós algumas lições sobre gestão, porque a família ficou endividada, porque a família entrou em aperto, mas uma coisa a gente aprende com essa família: nós precisamos aprender a fazer investimentos espirituais. Essa família tem um pastor, essa família escuta um pastor, ela tem um conselheiro, ela vai até o Eliseu. Essa família tem um testemunho, esse homem temia a Deus. Porque tem famílias que às vezes ficam preocupadas demais com o score, fica preocupado demais em planejar as férias dos próximos 2 anos, preocupado em colocar o menino no inglês, no espanhol, no mandarim, tanta coisa, mas não preocupa em ver o menino falar em mistério, em língua estranha. Não há uma preocupação em algumas famílias de fazerem investimentos espirituais, mas você não, você é diferente. Você vai ser uma família que vai viver o favor de Deus, a providência de Deus, que a sua casa é uma casa que há investimentos espirituais. Você frequenta uma igreja, você pertence a um povo, aleluia, nessa cultura que está crescendo muito, que é a cultura dos desigrejados, que é a cultura que eu tenho chamado dos nômades da fé. Cada semana numa igreja, cada seu ciganão de Jeová, hoje é aqui, amanhã é lá. Não existe mais pacto e aliança com uma geografia espiritual. Quando você dizime e oferta no lugar regularmente, você está reafirmando a sua aliança com uma geografia. Eu pertenço a um povo, eu tenho uma família espiritual, eu faço um investimento espiritual. Você tem um pastor, você tem uma igreja. Essa cultura dos desigrejados, não, o negócio agora é o seguinte, irmão, é liberdade. Esse negócio de isso é religião. Parede é religião, não sei o que é religião. Não, meu irmão, seja uma família que tem investimentos espirituais. Esse homem deixou dívida, mas deixou um legado. Qual o legado? Ele temia a Deus. Eu estou pregando para a gente aqui que em nome do Senhor Jesus, em cada casa dessa igreja vai ter um altar. Eu estou pregando para a gente aqui que os seus filhos terão experiência com o batismo com o Espírito Santo de Deus, aleluia. Tem 4 filhos. Tem o Isaac, que é do coração, então 5. Dos meus 5 filhos, 4 já são batizados com o Espírito Santo de Deus. Inclusive o Benjamin, agora na última conferência que a gente fez infantil na nossa igreja, ele foi batizado com o Espírito Santo de Deus. E se tem alguém que vai investir altamente em coisas espirituais, sou eu, meu irmão. Eu tenho medo de dos meus filhos não serem pessoas que têm sensibilidade espiritual. Agora, a minha família e a sua precisa ter essa preocupação. Quer viver o favor de Deus? Faça investimentos espirituais. Você está aí ou você foi embora? Diga assim: glória a Deus, irmão, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Agora, tem um outro detalhe nesse texto, que a Bíblia vai dizer assim, que o profeta pergunta: o que você tem em casa? Porque agora acabou, né, irmão? Pensa, uma família que, ao que tudo indica, tinha dinheiro, mas os credores estão ali. Uma família que há pouco tempo o pai morre, há uma instabilidade financeira, ficam pobres. E quem tem dinheiro fica pobre, meu irmão, é um negócio tenso. Um pobre ser promovido é bênção, é vitória. Mas quem é acostumado a andar só de BID, só coisa internacional, pensa na sua cabeça, meu amigo, você está na bênção, na vitória. Uma semana você tem que ir para o Terminal Maranata. Você conhece o Terminal Maranata, Vitinho? Nunca viu falar, né? Que nunca andou de ônibus, irmão. Aqui, ó, não sabe o que é um ônibus. Conhece o Terminal Maranata? Viu falar? Põe no Google aí, você vai ver. Não sabe, irmão. Vitinho entrou em colégio público só para votar, irmão. Nunca entrou num colégio público aqui, ó. Outro nível de gente. Nunca teve uma cárie num dente, nunca fez um canal num dente, nunca tomou uma vitamina na vitamina Lacerda. Biscoito Pereira é outro nível, não é não, Vitinho? Falo que eu tenho liberdade com ele aqui, né, irmão? Mas, meu amigo, uma família que fica pobre, uma família que há uma escassez, mas há uma outra verdade nessa família que a gente precisa aprender. Quando o profeta diz: o que você tem em casa? Ela diz: a sua serva não tem nada. Porque na dificuldade, acontece com a gente algo que a gente chama de precipitação. A gente precipita no falar, no olhar, no avaliar. E ela diz: a tua serva não tem nada. Mas peraí, ela tem ainda a casa. Peraí, mas ela tem filhos. Peraí, mas ela tem amigos. Peraí, ela tem acesso espiritual a um homem que é uma referência. Mas na cabeça dela, ela diz: a sua serva não tem nada. Eu vim aqui nessa noite, meu irmão, porque Deus quer despertar no seu coração
algumas coisas poderosas. E nós ouvimos aqui, e Deus só reforçou isso que eu queria falar, do testemunho do Cleito. Porque às vezes você tem tanta coisa, mas na sua cabeça você está achando que você não tem nada. Meu irmão, você tem muita coisa, meu irmão, aleluia. A sua serva não tem nada. Eu venho aqui dizer para você nessa noite, meu amigo, você pode não ser o primeiro da fila, mas a sua senha também não é a última. Você tem muita coisa, aleluia. E ainda dá tempo de fazer muita coisa. A tragédia na vida do crente não é o fim. Deus nos deu o direito de reagir. Essa noite é uma noite de reação. Você vai sair daqui entendendo que há algo de Deus poderoso. O início de Deus já está lá na sua casa. A sua botija já existe, meu irmão, aleluia. Glória a Deus. Bartimeu, ele é cego. Ele vai ali procurando a sua cura, o seu milagre, a sua providência. Ele não pode ver, mas ele pode andar. Ele não pode ver, mas ele pode gritar. Ele não pode ver, mas ele pode saltar. E é isso que ele fez. Ele saltou, ele andou e ele gritou, aleluia. Ele usou aquilo que ele tinha, e a partir daquilo que ele tinha, Deus promoveu na vida dele algo que não existia. Eu quero liberar uma palavra sobre a vida de crentes aqui nessa noite. A partir daquilo que você tem, Deus vai fazer surgir uma nova estação, algo novo na sua casa, na sua vida, nas suas finanças. E acredite, a sua botija já está lá, meu irmão. O início de Deus, a providência de Deus já está lá. A sua serva não tem nada, você tem muita coisa sim, aleluia. Eu estou pregando para gente aqui que às vezes está como Elias. Só eu fiquei. Não, tem muita gente aí ainda. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, nessa noite eu venho dizer para você: ainda há um recurso de Deus lá na sua casa, ainda há um azeite de Deus lá, e a partir daquilo que você já tem, Deus vai fazer algo crescer, Deus vai fazer algo, ser algo grandioso, transbordante na sua vida, irmão. O problema é que a gente fica no que a gente não tem, porque quando ela chega, a pergunta é: o que você precisa? Deveria ser essa. O que você está precisando? Qual é a sua necessidade? Não, é o que você tem. Porque Deus começa a trabalhar com aquilo que a gente já tem. Aleluia. O que você tem? É uma botija que você tem. Senhor, mas o mar está aí. Olha na sua mão, Moisés. O que você... Só um pedaço aqui de madeira. É a partir disso aí que o mar vai abrir. Oh, aleluia, glória a Deus. Então, meu irmão, o início da providência de Deus, ele já existe na sua vida e na minha vida, para a honra e para a glória do nome santo de Jesus de Nazaré, aleluia. Você e eu também. Você quer viver um nível de providência de Deus, de favor de Deus na sua vida? Aprenda a criar e manter conexões que são abençoadoras. Eu sempre gosto de falar isso, como pastor, como gente, porque no texto há uma direção. Ela vai até o profeta e o profeta dá a direção. Vai aos seus vizinhos. Escute isso, irmão. Que às vezes tem gente que acha que a resposta da vida dele é ele pegar um avião aqui e ir lá para o eixo Rio-São Paulo, porque lá a atmosfera lá, a geografia lá que é da prosperidade, é da resposta e nada contra, glória a Deus se você quer ir. Mas tem gente que acha que para um mover de Deus, ou o favor de Deus, ou a provisão de Deus acontecer na vida dele, ele tem que andar longe demais. São só coisas longe que são abençoadoras. Mas a Bíblia está dizendo: vai nos seus vizinhos. Diga vizinho. Fala para quem está do seu lado assim: você vai ser o canal de bênção na minha vida aqui nessa noite. Diga isso aí. Você pode liberar essa palavra? Diga: é você. É você que Deus vai usar. A resposta para essa mulher começou dentro da sua casa, a partir do pouco que ela tinha e a partir de conexões que ela já tinha estabelecido. Os seus vizinhos. Olha aí, meu irmão. Isso aqui é uma lição para nós, que acha que não depende de ninguém, que a gente não tem que conversar com ninguém, que aliás um frentista nada mais é do que uma máquina, do que um caixa de supermercado, nada mais é do que alguém que está ali para receber, te dar o troco, passar o cartão e você vai embora. Você entra no seu elevador, você não dá bom dia para ninguém naquele prédio. Deus vai falar na terra, trabalho com nome, hein? Vou revelar nome aqui também, aleluia. Boas conexões te colocam em lugares abençoadores, meu irmão. Mas na nossa cabeça, porque alguém que nem é bíblico o conselho, diz assim, ó: você precisa colar em pessoas de sucesso, porque pessoas de sucesso te aproximam do sucesso. Pode ser? Pode, mas não é uma regra. Porque na Bíblia
anônimos abençoaram pessoas e foram promovidos. Na Bíblia, um amigo de José, da cadeia, lembrou que ele tinha um dom e falou: tem um menino aqui que esse sonho do senhor, esse sonho do senhor aí, ele revela em Full HD. O negócio dele é forte, porque ele conversava, tinha conexão. Na cadeia, irmão, a Bíblia vai dizer que aquela cadeia prosperou, sem vender cigarro, sem ser do Comando Vermelho, sem ser de nada, sem torcer pro Corinthians, sem ser nada. A cadeia prosperou, amigo. Mas aonde ele ia, ele tinha uma conexão. Esther tinha conexão no palácio. Neemias reconstruiu o muro porque foi até o rei e construiu conexões abençoadoras. Você quer que a providência de Deus flua na sua vida, meu amigo, minha irmã? Aprenda a criar conexões abençoadoras. Aleluia. É o seu vizinho, pode ser o seu vizinho. Agora tem gente que fica brigando com o vizinho, irmão, por causa das vezes o cara fez uma festa em 8 anos e você quer ligar para a polícia por causa de um dia. Irmão, dá um jeito de dormir. Ou então vai lá com educação. Mas tem gente que ativa o modo Rambo e quer dar tiro e vai para pancada com o vizinho, aquela coisa toda. Tem 10 anos que ele mora lá, fez uma festa e às vezes excedeu no volume uma vez. Irmão, deixa eu falar um negócio. Nós, os crentes, a gente entra em umas guerras que nem é pra gente. Tem gente que não sabe se conectar, não sabe se relacionar, porque ele acha que sozinho ele vai. E mais do que isso, às vezes um anônimo pode te dar uma direção e pode ser uma ponte. Está aqui o Vitão, um dia ele contou um testemunho que eu gostei, da empresa que ele trabalha. A tia do café, um dia fazendo café, e um dos parceiros dele que trabalha lá também, conversando com ela, falou assim: olha, a senhora não conhece alguém que tem interesse em comprar esse produto que a gente vende? Falou: olha, eu realmente não tenho condição, mas aonde eu trabalhei, eu vou ligar para o seu fulano, e o seu fulano pode ser. E ela ligou. E o cara falou: olha, se é você que está falando, e como você é aqui dentro de casa, eu estou acreditando nesse negócio, pode mandar aqui que eu vou ouvir a proposta. E aquele rapaz, naquele ano, foi um dos, se eu não me engano, o que bateu a maior meta pelo tamanho da venda que ele fez, porque uma tia do café conversou com ele. E a gente acha que às vezes o segredo só está em gente de muito sucesso. Pode ser? Pode, mas meu irmão, crie conexões abençoadoras. Não vai embora de um culto sem cumprimentar 2, 3 pessoas, não. A gente não é obrigado a ser amigo de todo mundo, mas a gente é obrigado a não ser inimigo de todo mundo, porque tem gente que toda hora quer guerra. Toda hora ele tem uma chamada, meu irmão, para guerrear. O cara no PlayStation ele briga, no futebol da igreja ele vira o gadareno. Aonde ele vai, ele não cria conexões, ele cria barreiras. E o que Deus quer de nós, enquanto crentes controlados pelo Espírito Santo de Deus, é que a gente crie conexões, porque conexões abençoam a gente, meu irmão. A gente precisa ser como aqueles 4 amigos do paralítico. Chega no culto, o culto está lotado. Que é amizade, que parceria, que aliança? O que eles fazem? Volta para trás? Não, nós não vamos desistir. Nós não desistimos, não. Nós vamos dar um jeito de entrar pelo teto. Mas você não volta sem encontrar Jesus. Nós somos seu parceiro. Nós estamos aqui, fechamento, é isso. É isso, meu irmão. Qual o problema nosso? É que a gente acha que a gente não precisa de ninguém. Ah, mas eu tenho um score alto. Ah, mas eu tenho autonomia financeira. Sempre vai ter alguma pessoa que Deus vai usar para abençoar a sua casa, a sua família. Pegue vasilha com os seus vizinhos. E aí depois tem um outro princípio, se você quer viver a providência de Deus: entre e feche a sua porta. Nós precisamos fazer algumas restrições na nossa vida. Nós vamos fechar algumas portas da nossa casa para algumas culturas, porque se a gente não tomar cuidado, a gente é mais cultural do que bíblico. E o desafio do crente não é ser politicamente correto, é biblicamente fiel. Nós somos e precisamos ser acima da cultura. Tem uma coisa, irmão, que a gente tem que fechar a porta. Não, pastor, é 15 anos do Jared, e aí os amiguinhos dele gostam de fumar um cigarrinho eletrônico. Aí eu vou liberar no aniversário dele aqui, de 15, 16 anos. Não, é aniversário da minha menina, mas ela quer que toque a Anitta, e nós vamos tocar. Não tem nada a ver, pastor. Que isso? Mente aberta, século 21. A gente precisa ser mais, abrir algumas coisas. A gente precisa... Não, meu irmão, tem coisa que a gente tem que fechar a porta. Eu estou aqui como um profeta de Deus nessa noite para dizer que a porta vai ser fechada em algumas áreas na nossa casa. Quais são as portas?
esfriamento espiritual, família que não tem sensibilidade espiritual, família que não tem o fogo de Deus, família que não tem o azeite, meu amigo, porque esse milagre só começou porque essa família, ainda que pouco, mas tinha azeite. Na sua casa vai ter azeite. Azeite na Bíblia traz cura, azeite na Bíblia é a presença de Deus, azeite na Bíblia é sinal de prosperidade, azeite na Bíblia é sinal da alegria. Sua casa vai ser, meu irmão, aleluia, em nome do Senhor Jesus, um depósito da alegria de Deus, da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. Algumas coisas a gente precisa aprender a fechar, meu irmão, aleluia. Coloquei aqui valores que são valores anti-céu, porque senão a gente começa a ser muito mais cultural do que bíblico. A gente acha normal não vir mais à igreja, porque agora está o tal da rotina do sono. Aí os Zéres tem que dormir 8h30 do domingo. Não, pastor, não posso ir no culto à noite, que os Zéres tem que dormir 8h30. Mas por que não vem no culto de manhã? Porque o Zéres acorda todo dia cedo. Aí o Zéres no domingo tem que acordar mais tarde. Aí por causa do Zéres, da rotina da escola, porque tem que ficar entre o ranking dos 5 primeiros meninos. E glória a Deus que o menino nerd vai passar na federal e vai ser crente, aleluia, glória a Deus. Mas o problema é de famílias que não têm essa preocupação em fazer algumas restrições que são necessárias. Tem coisa, meu irmão, que a Bíblia vai ter que falar primeiro, sempre mesmo. E é isso. Ah, mas tem uma relação comercial muito forte, pastor. Então no casamento da minha menina tem que servir um negocinho, um destiladinho, pastor, um negócio assim, porque senão acima do comercial, meu irmão. Você é um filho de Deus, você é filho de Jesus, você é crente. Eu estou pregando para crente aqui ou não, irmão? Em nome de Jesus. Algumas restrições a gente precisa fazer, irmão, senão a gente vai ficando esses crentes que vai ficando esses crentes comuns. A vida vai passando e a gente não cria alguns limites, seja com o filho, seja na vida espiritual. Há um excesso de entretenimento. Gente que é o casal CVC, só quer viajar. Família que só pensa em entretenimento, só pensa em viajar e não coloca um limite. Só pensa em gastar e não pensa em poupar, não coloca limite. Só pensa em viver a vida aqui e agora, e aí depois o boleto chega. Pais que não esforçam para criar uma rotina e colocar alguma restrição na vida do menino. E aí depois, quando o menino cresce, vai dar um problema, meu amigo, porque se a gente não crescer com limite, por isso que Deus deu a lei. Domingo eu preguei sobre isso na igreja. A lei mostra a nossa natureza, a lei revelou a natureza humana e a lei ajudou a frear o homem. Isso é importante, irmão, porque na minha época, se a minha diretora ligasse para minha mãe, no meu colégio: Dona Maria Perpétua, a senhora precisa vir aqui no colégio, porque eu preciso conversar com a senhora sobre o Galdino. Irmão, antes dela saber o que era, eu já apanhava. Era assim ou não era? Quem é dessa época? Não era assim? Eu já apanhava. Não estou sabendo o que é, mas já vai apanhar aqui no crédito aqui, porque é para aprender. Alguma coisa você fez. Aí ia lá. Aí depois, irmão, era mais outra surra, porque realmente tinha dado um BO. Agora, se ligar hoje para a casa do Zéres, o quê? Vocês estão perseguindo meu filho. Porque o meu menino não. Perseguição não. Meu menino, irmão, e o menino sobe no colégio, ele rasga os trem, ele é um trem de doido. Mas a gente não aprendeu a colocar limites em algumas coisas. Deus está falando comigo e com você aqui. Feche a porta da sua casa. Feche a porta da sua casa para aquilo que torna a sua família mais carnal, ou fora de Deus, ou longe dos caminhos do Senhor. Feche a porta da sua casa e abre a porta da sua casa para a presença de Deus, para o fluir de Deus naquele lugar, em nome do Senhor Jesus. Entre e feche a sua porta. Porque tem gente que abre porta para pessoas que nem têm autoridade para entrar e aconselhar uma família. Tem gente que abre o coração, até a intenção é correta, mas só que abriu a porta para a pessoa errada. Existe um rei na Bíblia que aquilo que ele mostrou como tesouro, e ele perdeu tudo, porque tem coisa na nossa vida que a gente tem que fechar a porta. Deus está te dando discernimento aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus, e você vai sair daqui em nome do Senhor Jesus com essa mentalidade. Mais do que isso, todos participaram da provisão, irmão, aleluia. Uma família, se quer viver a providência de Deus, os meninos pegavam, traziam, enchiam, equipe, aleluia. Esse senso que a gente tem que ter na igreja.
Porque lugares, pode ser igreja, família, empresa, lugares que tem um grupo trabalhando demais, é porque tem um grupo que está fazendo de menos. Agora, nesse grupo que está fazendo demais, tem uns que faz demais porque tem uns folgados perto dele, e tem uns que faz demais porque ele não tem a humildade também de ter a mentalidade de equipe, dizer: eu preciso de você, preciso de ajuda. Você vai arrebentar, irmão. Eu vou fazer, porque nessa casa, se eu não fizer, ninguém não faz. Tenta puxar seu menino para ajudar. O Israel, meu filho, meu 01, aleluia. Eu falei para ele: meu filho, vou te preparar para ser o melhor marido da história da Assembleia de Deus do estado de Goiás. Lava vazia, troca menino, troca o 01, quando faz o 01, o 02, troca a fralda, dá banho, faz dormir, conta história. Maridão internacional, porque família tem que ter o senso de equipe, irmão. Você acha que vai chegar lá em casa, 4 meninos, e aí ele vai falar: decanta lá, show. Aí a casa vai arrumar. Meu Deus, a pastora é muita unção. Não, meu amigo, casa que tem 4 meninos é muita vida. Se não tiver o senso de ajudar, se eu já não chegar banhando 2, tem dia que a gente arruma para ir para o culto, irmão. A hora que termina de tomar banho, todo mundo, o primeiro já sujou, aí tem que banhar ele de novo. Você já pensou se a gente não tivesse esse senso de equipe? Agora, como é que você quer, com a sua mentalidade egoísta, achar que a sua família não precisa da sua força, do seu esforço, do seu talento? Será que nessa igreja não tem uma área que você pode atuar enquanto senso de equipe? Porque se tem uma coisa que flui no reino de Deus e que a providência de Deus sempre vai fluir, é onde há senso de coletividade. Deus sempre usou pessoas no coletivo. É o povo de Israel, é a minha igreja, aleluia. Deus é espírito, mas ele precisa de um corpo, e esse corpo é essa igreja aqui. Essa igreja precisa de pessoas que têm esse senso de coletividade. Equipe, eu vou buscar as vasilhas, vou fazer a minha parte. Sabe o que é isso aqui? Cada um fazendo a sua parte, aleluia, sem reclamar. Porque quem não envolve, geralmente não desenvolve. E quem não envolve, fica um crítico ácido. Vem para a igreja só para criticar. Quem não tem um senso de equipe, quem não busca vazio nos vizinhos, irmão, só senta num culto desse aqui para reclamar: não gostei desse pregador, nota 6, só vem para avaliar o culto, entendeu? Nota 6, não gostei do jeito que ele prega. Cadê a gravata desse homem? E não sei o que. E meu irmão, põe defeito em tudo. Que ele é alguém que vem para avaliar, e ele acha que o culto é para ele. Até porque algumas igrejas estão até errando nesse sentido. Porque o culto nunca é para a ovelha, o culto é para o pastor dos pastores. O nome dele é Jesus. E nós aqui, meu irmão, nós precisamos desse senso de coletividade, cada um fazendo sua parte. Porque aquilo que você vê na sua igreja como defeito, pode ser o início da sua chamada. Rapaz, não estou gostando desse banheiro, quer saber? Vou pagar a reforma desses banheiros. Rapaz, não estou gostando do tamanho dessa salinha, parece que está pequeno. Pastor, vai começar comigo, nós vamos fazer uma campanha, nós vamos aumentar esse kids aqui. Porque às vezes aquilo que você está identificando pode ser o início de um ministério que Deus está colocando na sua mão. É senso de equipe, não é vir para criticar, é vir para participar e dizer: conta comigo, eu estou aqui, aleluia. Eu vou lá, mãe, eu vou buscar. Não, mãe, estou com vergonha, não vou negar de buscar vazia, não, eu vou ajudar minha mãe, é isso, eu vou, olha isso, irmão. Porque, irmão, adolescente geralmente não é fácil se convencer para fazer algumas tarefas. E os meninos aqui é fera, irmão. Torcedor do Flamengo, internacional, aleluia. Eu vou, mãe. Se é para a senhora, eu vou aonde tem que ir. Saiu nas vizinhas, catando vazia, panela de pressão, gamela e tudo, e vai trazendo vazia. E não traz pouco não, que o pastor falou que não pode ser pouco. Então o que vocês conseguirem. E os meninos é sangue no olho, meu irmão, aleluia. Pensa nos meninos top, aleluia. Senso de equipe. Agora esse negócio da gente chegar em casa e falar assim: não, o meu turno encerrou, agora acabou. Irmão, glória a Deus. Até os anos 70 isso funcionava. Você que é casado, aleluia, né? Aquele negócio, aquela mulher que o cara saía do banheiro, estava tudo arrumado, aquela coisa assim, porque, né? Aquela pegada coronel assim. Meu irmão, tá tudo no céu essas mulheres. Jesus já levou a boa parte. Amém? Quem está entendendo o que Deus está falando aqui, irmão? Isso, rapaz. Tem cara que não tem esse senso de buscar uma vasilha, de ajudar. É um filho que às vezes não ajuda, e é um pai também que não coloca o filho para ajudar. Não, meu amigo, meus 2 meninos, 3 vezes por semana já tá indo para a loja. Rapaz, eu fiquei emocionado quando eu vi meu menino carregando uma sacola, quase caindo na 44 para colocar dentro de um caminhão uma sacola. Eu de longe assim: esse é meu garoto, aleluia. Mandei para a mãe chorou: você vai matar o menino, a coluna dele. Eu falei: não, aqui é Rambo, é treinamento do Rambo, é nós, aleluia.
É isso, irmão. É ajudar. É isso. Você está aqui, meu amigo. Vamos participar. Em nome do Senhor Jesus, Deus vai despertar nessa igreja aqui, pastor, um senso de coletividade. Cada um fazendo sua parte pode sair ainda melhor, aleluia. Que você vai ser chamado para buscar vasilha. Você vai fazer parte da provisão. Deus vai usar você, a sua disponibilidade, aleluia, aleluia. Deus usou o senso do profeta, a direção do profeta, mas usou o esforço desses dois meninos que diz: eu vou lá, aleluia. Uma igreja, uma família, uma empresa, a vida precisa desse senso. Eu vou, aleluia. Preciso de parceiros, eu preciso ajudar, eu preciso envolver. Oh, glória a Deus, aleluia. Mais um negócio aqui para encerrar. Fala assim: tem que terminar para você ir embora, né, irmão? Glória a Deus, aleluia. Deus é bom demais. A Bíblia vai dizer que enquanto tinha vasilha, eles colocaram até o final, até parar. Oh, glória a Deus. E aí o Cleito cantou aqui, né? Você não vai parar. Oh, aleluia. O azeite parou, mas eles foram até o final, até onde eles conseguiram. Se tivesse mais, tinha recebido mais, sim. Mas eles foram até o final. Oh, glória a Deus. Eu estou pregando para gente aqui que não vai parar, meu irmão. Aleluia. Pastor, esse ano está pesado, irmão. O ano está pesado para todo mundo, mas você não vai parar, aleluia. Você vai viver esse negócio até o final, até a última botija, até a última vasilha. Você vai permanecer. Eu venho aqui debaixo de uma palavra profética para dizer que a sua empresa, meu amigo, esse momento, esse ano não define ela vai permanecer. Oh, aleluia. Eu venho aqui debaixo de uma palavra profética para dizer para você que a sua família vai permanecer. Eu venho aqui dizer para você que os seus projetos, eles vão permanecer. Glória a Deus, aleluia. Foi até a última vasilha. Oh, glória a Deus. Porque para muita gente, ou alguns ao longo do caminho ou da trajetória, a gente não vai até a última. A gente quer desistir, a gente quer parar. Mas eu venho aqui numa quarta-feira dessa, eu sei que tem gente que veio do trabalho aqui para dizer para você, meu irmão, que não vai parar. Oh, essa palavra está ecoando aqui no meu coração. Não vai parar, meu irmão, não vai parar. Vai até a última vasilha. Oh, glória a Deus, aleluia. Agora, a gente percebe aqui nesse texto que essa capacidade dessa mulher, que teve essa disponibilidade, essa obediência, respeitou a autoridade profética, foi a pessoa certa, se disponibilizou, não parou até o final, fechou a porta da sua casa. E aí depois, até aqui, o milagre, a gente percebe que teve a providência, teve tudo, e Deus podia dar tudo de mão beijar, mas agora não. Agora é o seguinte: agora só tem que alugar uma loja, só vai ter que vender e viver do resto. Vai vender, pagar a sua dívida e viver do resto. Que até o resto de Deus, meu irmão, dá para você viver abundantemente. Até o resto do Senhor. Uma mulher na Bíblia diz: Senhor, mas até das migalhas que cair da sua mesa eu estarei satisfeito. Sabe por quê, meu irmão? Até migalha, meu irmão, no reino de Deus vira algo transbordante. Até o resto de Deus dá para a sua família viver o resto da vida. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela tinha que vender, pagar suas contas, e vai e vive do resto. Ela vai até Eliseu, pastor, no primeiro momento, sem nada, quebrada, viúva, sem dinheiro, devendo, a losanga ligando. Lembra da losanga, irmão? Que o cartão da losanga é forte, liga toda hora, devendo, nome sujo, terrível. E agora ela volta, mas volta com um produto. E o que eu gosto da postura do profeta e do pastor desse texto é que agora ela volta endinheirada, o score mudou. E ele não diz: já que você é o seguinte, para Deus fazer na sua vida, agora você vai deixar uma grande porção para abençoar o meu ministério. Eu vou falar nos profetas do Pix, da internet, das lives, que a cada revelação é um valor. Já viu isso? Ela volta com dinheiro, ela volta com azeite, mas o pastor não fala assim: olha, querida, Deus me mostrou, hein? Dai, só vai ter que
depositar aqui tantos mil. Não, que homem, que integridade. Em um dado momento ele chega em outra mulher fragilizada e ele diz: faz um bolo, mas pode ser pequeno. Está no texto, não precisa nem ser bolo, porque tem profeta que se o bolo não for grande, ele nem profetiza, ele nem vai, Deus nem usa ele, entre aspas. Mas esse aqui não. Ela vem de Herada e ele manda ela ir de novo. Agora você vai. Primeiro vai, pega as vasilhas, e agora você vai e vende. Oh, glória a Deus. Não é porque ela mudou de score que ele muda a direção ou que ele muda a postura. Oh, glória a Deus. Isso aqui, meu irmão, é algo poderoso na vida desse grande profeta chamado Eliseu. Nós somos desafiados também. Em dado momento, Deus vai colocar pessoas, às vezes fragilizadas, e você, em nome de uma fé ou em razão da sua fé que você vive em Jesus, você não vai manipular. E você não vai fazer disso um momento para você aproveitar. E também em alguns momentos Deus te colocar no lugar com a pessoa que tem uma posição social, financeira muito alta. Você dizer: vou aproveitar disso. Não, meu irmão, continue confiando, é na chamada que Deus tem para a sua vida. O chamado sempre vai ser maior do que o milagre. Aleluia! Oh, aleluia! Vai, vende o que tem e vive do resto. O texto começa dizendo: meu marido morreu, mas encerra dizendo: vai, vende, paga a sua dívida e vive. Começa falando: alguém morreu, mas agora encerra dizendo: vai e vive. Eu estou aqui para liberar algo poderoso na sua vida. Esse é o crente, meu irmão. Esse é o nível de provisão que você vai viver. Aleluia. Pode ter começado o ano, às vezes com expectativa ruim, de morte ou alguma coisa, mas nós estamos chegando no final. E no final isso aqui vai e vive. Aleluia. O início pode ter tido um prognóstico ruim, um diagnóstico ruim, mas o final é: vai, vende, paga e vive. Aleluia. Eu estou dizendo aqui, liberado, autorizado pelo sangue de Jesus, para dizer que vai haver vida onde tinha morte, que vai haver crescimento onde tinha bloqueio, que Deus vai trazer alegria onde havia tristeza. Vai e vive. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Toda a Bíblia a gente percebe a pessoa e a manifestação e a obra do Senhor Jesus Cristo em toda a Bíblia. Nesse texto fica claro e evidente quando, e eu gosto disso aqui, pastor Edmar: vai, vende, paga a sua dívida, o seu passado, pendências do passado. É o que Jesus resolveu para nós, nos redimindo e nos salvando e nos transformando. Agora você vai e vive através da redenção, da garantia de um passado que foi pago pela cruz. Nós agora temos um futuro garantido pelo poder do sangue de Jesus. Vai e vive. Oh, glória a Deus. Não só o seu passado está resolvido em Cristo, o seu futuro está garantido nele. Aleluia! Pague a sua dívida, você e os seus filhos, e vive do resto. Meu irmão, eu quero dizer que eu sei que para muitos, ou a maioria, esse ano foi um ano diferente, um ano difícil, está sendo para alguns, mas isso não nos define. Deus tem um futuro garantido para nós. Ele já resolveu o nosso passado. O Filho de Deus, Ele mesmo diz: eu sou a porta e quem entra por mim vai entrar e vai sair, vai achar pastagem. Porque Cristo não só é provisão, Ele é libertação, vai entrar e sair, liberdade. E Ele é salvação, provisão, vai encontrar pastagens. Essa noite eu venho aqui com a palavra de Deus para a sua vida, sua família, sua casa, seus bens, o seu contexto. Pode ter sido esse ano um contexto que para alguns: não, agora acabou, não tem jeito mais. Mas essa não é a palavra do Filho de Deus. Num dia, uma casa que recebe uma cobrança: tem que pagar, hein? Cadê o dinheiro? Cadê seus filhos? Agora é gente voltando: cadê o azeite? Nós queremos comprar. No mesmo dia, a história muda de contexto.
De manhã é gente cobrando, agora é gente vindo abençoar e querendo comprar o azeite. O azeite da senhora cresceu aí, diz que não tem um azeite igual. Não tem para remédio, é tanta coisa boa. Cadê esse azeite? Todo mundo está falando, o TikTok está falando, já está no Shopee, já está aqui a Amazon, né? Lá na Amazon já está vendendo também o azeite da senhora. Todo mundo falando, mas peraí, cadê os cobradores? No mesmo dia, um dia, meu irmão, a história muda. É isso, meu irmão. O ano não acabou, a sua história não acabou. Um dia, uma história mudada, uma palavra, uma direção. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. O ano ainda não terminou, meu irmão. E Deus é suficientemente poderoso e pleno para mudar essa história, esse ano, alguns anos que já vem na sua vida. De manhã é recebendo cobrança, e à tarde é recebendo vitória, meu irmão. O nosso Deus é um Deus que muda histórias, contexto, numa palavra, num dia, em uma direção. E Ele está aqui nessa noite, aleluia. Deus está aqui nessa noite. Fique de pé nessa noite, eu quero orar com você. Eu quero orar por você também. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Meu irmão, sai desse culto aqui com o seu coração cheio de fé, cheio de esperança. Tem dia que a gente, como pastor, como pai, como também que tem um comércio, sabe de tudo, de alguns processos que a vida está passando, vivendo. Mas, meu irmão, acho que foi semana retrasada, de uma semana tão pesada. Eu tive que parar o carro e orar assim, sabe? Falei, Senhor, é só o Senhor agora. Agora para frente aqui, é só o Senhor, que aqui não é mais contato, porque aí a gente para mesmo. E Deus tem hora que Ele dá uma parada na gente, que aí é aonde Ele vai começar a falar com você. Oh, glória a Deus. Que história, meu irmão. Não sei você, mas eu vibro com essa história. Uma família que não tem um referencial de um homem, que está endividado, envergonhado, passando por um problema de luto, mas agora é uma casa abençoada, que tem o suficiente para pagar e ainda vai viver. Oh, aleluia. Você não vai só pagar não, irmão, você vai viver do resto. Sabe o que é que eu estou liberado aqui e autorizado para dizer para você? Deus vai surpreender você de uma forma grandiosa. Eu vou repetir isso aqui até você dar um glória a Deus. Deus vai te surpreender, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Nesse dia eu fui surpreendido pelo Senhor, o nosso Deus, meu irmão. Quantas vezes, e a gente que é de igreja, gente que é pastor, família, e eu tenho aprendido cada dia mais a ser dependente do Senhor. Porque tem hora que não é o seu contato, tem hora que não é a sua habilidade, tem hora que não é mais o seu currículo. É um Deus que é um Deus provedor. Deus não tem essa mentalidade de escassez, meu irmão. Nós vamos confiar na providência dEle, aleluia. Deus vai continuar cuidando de você em nome do Senhor Jesus. O azeite vai multiplicar. Essa é a palavra que você vai levar para a sua vida, meu amigo. Essa é a palavra que você vai levar para a sua casa. O azeite vai continuar. O favor de Deus, a providência de Deus vai continuar na sua casa, no seu lar, na sua família, aleluia. Você vai ter para vender, para abençoar, para pagar e para viver e para desfrutar essa provisão que é poderosa, aleluia, que afeta você, afeta seus filhos, afeta quem está perto de você, e o seu testemunho vai ser contado. Você vai voltar para contar. O azeite multiplicou, pastor, o azeite multiplicou, aleluia. Eu vejo aqui na vida de pessoas o azeite multiplicando, algo que vai crescer, algo que vai tomar uma proporção. Crente que há muito tempo não cresce espiritualmente, você vai começar a crescer, meu amigo, em maturidade em Deus. Gente que está frio há muito tempo, você vai começar a crescer em Deus, que a presença de Deus vai ser algo poderoso naquela casa e naquela família. Pai querido, Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Senhor, nós estamos aqui em um contexto de uma mulher que, sem recurso da terra, mas com uma direção do céu, ela sai debaixo dessa palavra profética de um homem de Deus chamado Eliseu. E nós estamos aqui diante desse altar que é sério.
de uma igreja que é séria, e nós levamos essa palavra para dizer que há uma direção do Senhor para a nossa vida, que há uma provisão de Deus para a nossa casa, que há um favor de Deus sendo liberado sobre a nossa família. E nessa noite aqui, Senhor, que o Senhor direcione cada filho, cada filha aqui. Homens que sairão daqui com esse senso de coletividade, mulheres que sairão daqui com esse senso de coletividade, de equipe, de gente que vai ajudar, de gente que vai conectar, de pessoas que sairão daqui dizendo: eu posso ajudar mais, eu posso fazer mais. Aleluia. Deus continue abençoando essa casa, essa igreja, com o seu favor, o seu cuidado e a sua provisão, em nome de Jesus. Amém, amém. Pegue na mão de alguém e diga: Deus vai surpreender você ainda essa semana, meu irmão. Diga isso para alguém. Aleluia. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.